Todos me ouvem? Ok. Matheus, a altura do som tá bom? Ok. Vamos começar então. Hoje o assunto é bem extenso. Nós vamos discutir, a gente vai bater um papo aqui sobre EEG e crises neonatais. Vamos dar uma revisada primeiro no eletro de criança. Vamos dar uma olhada aqui no eletro de criança. Hoje ela está com 9 meses, Mariana, mas ela foi prematura e ela tem uma sequela. Ela tem uma encefalomalácia pequena, parietal esquerda. Ela tem uma pequena encefalomalácia. A gente pode ver aqui uma pequena assimetria entre os hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Mas é uma assimetria que fica até difícil da gente avaliar, né? Porque é muito discreta. Sem essa informação, talvez a gente não visse essa assimetria aqui. O que chama atenção nesse traçado dessa criança é que nós já vemos a presença aqui de fusos. Nós vemos fusos, vemos ondas agudas de vértex associadas aos fusos. Nós vemos complexos K, ondas agudas de vértex, predomínio de uma atividade lenta de alta amplitude, o padrão seria isso aqui. E no mais, tirando essa grande quantidade de atividade delta, isso lembra muito já um traçado de uma criança maior. Vamos revisar alguns conceitos aqui que são importantes. As crianças, elas são ditas pré-termo se elas nascem com menos de 38 semanas. Nós chamamos essas crianças de pré-termo. Período neonatal que a gente vai estudar hoje, esse período ele vai até menos de um mês de idade. Então ele vai de 38 a 44 semanas. Então as crianças que estão nesse período aqui, de 38 a 44, elas estão no período neonatal. Próximo capítulo, depois a gente vai ver, são os lactentes. Os lactentes, vocês lembram o que é lactente? O que é uma criança lactente? Vai até 1 ano, 2, 3 anos. Criança que mama até 7 anos de idade, né? Não é por causa disso que é lactente. Alguém lembra aí a idade dos lactentes? Isso é tudo convenção, né? Isso é tudo convencionado. Os lactentes, eles vão desse período aqui, né? De 1 mês. Então, eles têm mais de 1 mês até 12 meses. Então, até 12 meses você tem os lactentes. Depois, didaticamente, para estudo do eletro, a gente pode dividir ainda em 1 a 3 anos, 3 a 6 anos. Isso aqui é tudo convencionado, né? 6 a 12 anos e 13 anos a 19 anos. Esse período que a gente vai ver aqui de 1 mês, de 1 mês até 12 meses, e antes de 1 mês até, né? Até 12 meses, nós temos 2 estágios, né? Inclusive na primeira semana, né? Nos prematuros, a gente pode chamar até de EEG ativo, né? Quando ele está acordado, e o EEG inativo, ou EEG de atividade lenta, né? Quando ele está dormindo. Então, pessoal, o eletro da criança, quando ela tem de 1 a 3 meses, esse eletro ele não tem na vigília. Vou colocar aqui vigília. Ele não tem ritmo alfa. Ele tem um ritmo de fundo assim rápido, beta às vezes, muito mal definido, você não sabe direito onde é que ele vai ter o predomínio de amplitude dele, com cerca de 20 microvolts de amplitude. O alfa, o ritmo alfa nosso, ele vai aparecer como um proto-alfa a partir dos 3 meses de idade só. Ele aparece como um ritmo, a gente comentou isso já, né? 3 a 4 Hz em regiões posteriores. Com 6 meses,
o alfa tem que ter no mínimo 4 Hz. Não é o alfa, né? É o ritmo dominante posterior. Ritmo dominante posterior. Ele vai ter que ter no mínimo 4 Hz. E com 12 meses, um aninho de idade, nós vamos ter esse ritmo de no mínimo 6 a 7 Hz. Olha, o ritmo alfa, ele vai surgir com 8 Hz em vigília aos 3 anos. 3 anos de idade ele surge. Então esse aqui é a atividade elétrica da criança, né? Da criança até 1 ano de idade. É o período que a gente vai abranger nas próximas reuniões. Em vigília. Isso aqui em vigília. Na transição sono-vigília, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com a transição sono-vigília, com a sonolência de criança, porque você vai fazer eletro. Boa noite, seja bem-vindo. Você vai fazer eletro em criança, vai fazer o eletro lá dos bebezinhos e tal. Às vezes o bebezinho pequeno, ele está acordado ali brincando, que ele já tem um eletro de sono, já tem um eletro de sonolência ali. Então vocês tomem cuidado com isso, não se assustem, porque acontece, tá? Uma das dicas, né, que a gente tem é a diminuição dos artefatos. Então, aqueles artefatos de alerta, né? Mexer os olhos, deglutição, agitação, eles vão desaparecendo conforme a criança vai entrando em sono. E também, a criança faz muito artefato de movimento, aqueles artefatos difusos, que também começam a desaparecer no sono. Né? Mais ou menos após uns 6 meses de idade, como eu falei para vocês, você vai ter o proto-alfa, né, na vigília, mas você pode ter também, no sono, na sonolência, uma atividade teta, que ela pode dominar tanto posterior quanto frontocentralmente. Isso aqui na transição sono-vigília, ou posterior. Atividade teta, né? Uma atividade que vai de 4 a 7 Hz. Essa atividade às vezes assusta um pouquinho quem está começando, porque ela pode ter até uns 200 microvolts de amplitude, ela é bem ampla. Então ela dá uma assustada na gente. Então a sonolência da criança é assim, uma atividade teta, né, que tem predomínio fronto-central ou posterior, diminuição progressiva dos artefatos, e aí a criança entra em sono. Sono com 1 a 12 meses. Como é que é isso? Nós vamos ver nos diapositivos aqui, daqui a pouco, como é que é o pré-termo, né? Mas no termo, a coisa é mais ou menos assim. Você tem essa atividade lenta que nós vimos aqui nesse traçado, de sono, mas os fusos, eles só vão surgir, esses fusos que vocês viram aqui, a partir do 2º mês. A partir do 2º mês é que você vai ver os fusos. Eles têm uma frequência, eles são, né, a presença deles é CZ, C4, né, C3, a região central e a região mediana. Eles têm de 12 a 15 Hz. E olha, o importante dos fusos aqui, que a gente tem que se lembrar, a gente está acostumado a ver fuso em adulto. Então a gente não pode se assustar com o fato de que os fusos em crianças, eles são prolongados. Os fusos podem durar até 10 segundos. E eles podem ser assimétricos, tá? Os fusos, eles podem ser longos e assimétricos, principalmente abaixo de 6 a 9 meses. Então não se assustem com a assimetria de fuso, que isso aí não é indício de patologia. Por isso que na criança pequena, principalmente criança abaixo de 12 meses, você vai ter que ter uma assimetria muito bem definida para você estabelecer aqui o eletropatológico. Essa assimetria aqui, ela muda de lado, inclusive, né? O fuso ele aparece hora à direita, aparece hora à esquerda. Ondas agudas de vértex. Ondas agudas de vértex, complexo K. Complexo K, eles vão surgir com 5 meses. Primeiro o fuso com 2 meses, com 5 meses
ondas agudas de vértex, complexo K. O fuso ele vai ficando a partir dessa época aqui também, 5, 6 meses, até 9, né? Ele pode ser assimétrico, mas a partir de 5, 6 meses já começa a ficar mais simétrico. E a atividade de fundo na criança sempre vai ser essa atividade lenta aqui, que nós estamos vendo. Nós acabamos de ver no traçado aí. Numa frequência da atividade de fundo, 0,75 a 3 Hz. É uma atividade no sono da criança, né? No sono do bebezinho, uma atividade delta. Vocês lembram a diferença? Isso a gente comentou com vocês já. A diferença entre atividade de base e atividade de fundo. Vocês se lembram disso? Alguém recorda? O que é atividade de base? O que é atividade de fundo? Sono e vigília. Exatamente. Atividade de base vai se referir à organização do ritmo alfa em regiões posteriores. Atividade de fundo. Exatamente. Em sono é fundo. Sono é isso que a gente está vendo aqui, né? Tem uma atividade de fundo constituída por predomínio difuso de atividade delta, de alta amplitude, fusos do sono, complexos K. Essa atividade delta de maior amplitude, não é isso aqui, né? Isso aqui é uma onda aguda de vértex. Essa atividade de fundo aqui, por vezes ela tem um predomínio fronto-central aqui, predomínio CZ, e às vezes tem também predomínio posterior, mesmo na criança maior. Então isso aqui é um traçado normal de uma criança que inicialmente era prematura, evoluiu bem, né? Evoluiu sem intercorrências. Passar rapidamente aqui para a gente sair dela. Vocês notem que a amplitude do sinal, né, é grande, em criança é sempre assim, chama atenção. E vocês notem também que essa atividade aqui, ela parece uma espícula epilética, olha. É uma onda aguda de vértex. Criança tem essa característica. Você olha aqui, se você não está acostumado, você fala, será que isso aqui não é um paroxismo epilético? Então você vê que tem uma certa simetria, tem uma disposição, uma distribuição paramediana, mediana, né? Tem uma distribuição de maior amplitude, no caso aqui é para FZ, embora tenha também aqui para CZ. Então isso aqui não é atividade patológica, é uma atividade fisiológica. Então lembrar sempre disso, atividade lenta, que é muito comum em criança. Então, não é um eletro com atividade paroxística patológica. Aqui entrou uma atividade artefatual aqui, 60 Hz, muito provavelmente. É alguma interferência aqui no aterramento que causou esse artefato, né? Mas continua um traçado normal. Veja como às vezes o fuso é bem especulado. O fuso aqui é muito especulado. E aqui um artefato grande e encerra-se o exame.